Para você que está ligado na Rádio Nama FM, você que nos acompanha pelas várias plataformas digitais da internet, no Google Podcast, no Spotify, você que nos acompanha também no Deezer ou também em no Facebook, no YouTube, seja muito bem-vindo. O programa Globalizando está chegando para você. É um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Já temos 8 anos no ar e é sempre muito bom saber que você nos acompanha. A nossa ideia é falar de relações internacionais e suas interfaces regionais, nacionais e locais. Você é muito bem-vindo. Cada semana nós temos um programa diferente para você. São 8 anos que nós estamos na Rádio Nama, mas em tempos de pandemia, né, a gente resolveu migrar para a plataforma do Facebook e depois disseminar essa gravação pelas várias plataformas. Então, você é muito bem-vindo. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, coordeno o curso de Relações Internacionais, mas não faço o programa sozinho e não só. Os temas são sempre muito variados. Hoje nós não poderíamos deixar de aproveitar uma discussão muito séria que se faz não somente no Brasil, mas também no mundo todo. O mundo anda meio que estupefato com o Brasil, meio assim, se perguntando o que aconteceu com esse Brasil que nós conhecíamos, cheio de muita alegria, cheio de muita coisa boa, e de repente o Brasil é visto nesse momento como um país realmente em dificuldades. Para falar um pouco sobre a temática tão importante que é exatamente a imagem, a brasilianização do Brasil, a imagem do Brasil no mundo, estamos recebendo o professor Tiago Guerra Galvão. Ele é professor da Universidade de Brasília. Devo dizer que foi meu professor no doutorado em Relações Internacionais. Tenho o maior orgulho. E eu disse para ele que ele é praticamente uma entidade aqui no curso de Relações Internacionais da UNAMA. Professor Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, professor Mário Tito, pelo convite. Queria saudar as minhas colegas e colegas aqui, a Vitória, Isa, Eduardo, Giovana, Lucas, todo mundo que está aí trabalhando com a gente hoje, agradecer muito o convite, dizer que é muito legal estar aqui nessa tarde para a gente poder discutir sobre temas da política externa brasileira. Sigo aqui completamente à disposição de vocês. Legal, só para você saber, você que está nos acompanhando, o professor Tiago, ele é doutor em Relações Internacionais, mestre em História e graduado em Relações Internacionais, todos pela UNB, é professor vinculado ao IREL, da UNB, trabalhou na Presidência da República entre 2012 e 2015, na Cooperação Nacional de População e Desenvolvimento. Atualmente ele coordena o Programa Especial de Extensão, UNB 2030, Sustentabilidade e Desenvolvimento Inclusivo. Aliás, quero aproveitar esse currículo do professor Tiago para dizer: Vitória Vidal, seja muito bem-vinda ao programa. Vitória é acadêmica do 2º semestre de Relações Internacionais, estreando logo com o grande professor Tiago, né, Vitória? Ligue só seu microfone. Obrigada, professor. Olha, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos, a todos que estão nos assistindo. Obrigada, professor Tiago, por estar trazendo essa primeira experiência para mim, me considero bastante, e a vocês que estão acompanhando o nosso programa hoje, vocês podem estar acessando as nossas redes sociais, o programa Globalizando no Facebook, para ter acesso ao nosso conteúdo e para poder mandar perguntas também para a gente. Obrigada. Legal, Vitória, seja bem-vinda. É um prazer te receber aqui no Globalizando. E também o acadêmico do 8º semestre de Relações Internacionais, líder da equipe de conteúdo do programa Globalizando. Eduardo, seja bem-vindo. Olá, professor Mário Tito, muito bom estar aqui em mais um programa Globalizando. O professor Tiago, não tinha mais ninguém de melhor para a gente chamar para discutir esse tema, um tema muito importante para nós que somos brasileiros, para nós que estamos sendo impactados diariamente por tudo que está acontecendo. Vidal, seja bem-vinda à sua primeira vez aqui. Isis, sempre excelente na condução e programa. Então, você que está nos acompanhando, quer saber esses e outros temas, vá lá no nosso Twitter, @pglobalizando, pode mandar seu comentário, sua pergunta, sua sugestão, que a gente vai estar respondendo. Obrigado. Legal, Eduardo, bom trabalho para a gente. E também completando o nosso time, a internacionalista Isis Maíra. Isis, seja bem-vinda.
Oi, gente. Oi, professor Mário Tito, todo mundo que está vendo a gente aqui pela nossa live no Facebook. Muito obrigada, professor Tiago, por estar nos abrilhantando essa tarde de sábado, para a gente estar aqui conversando sobre um tema tão importante quanto a política externa brasileira. Não se esqueçam de acompanhar a gente pelas nossas redes sociais. A gente vai estar postando tudo, vai estar conversando com vocês lá, podem mandar perguntas, que a gente vai estar o tempo todo aqui disponível para conversar e ver os questionamentos de vocês. A gente pode ter uma conversa bem legal hoje. Legal, Isis, legal. Falar da equipe, eu quero logo perguntar para o professor Tiago. Professor Tiago, nós estamos falando de uma ideia, de uma imagem de país, né? Nós sabemos em relações internacionais que essa imagem também é socialmente construída, as forças internas e as externas. Como é que você vê, nesse momento, a situação do Brasil sob esse aspecto na questão internacional? Bom, Mário, colegas, na nossa audiência, eu acho que uma coisa bem interessante que a gente precisa começar conversando é de que a ideia da imagem internacional de um país, ela está totalmente atrelada à identidade internacional, né? Eu brinco que é uma espécie de uma cadeia de dupla hélice, né? O nosso DNA da política internacional, imagem e identidade internacional, ambas caminham juntos. Então, na medida em que você tem um governo que chega e, basicamente, ele desconstrói grande parte da nossa identidade nacional e internacional e tenta reconstruir, obviamente, essa identidade nacional com base em outros valores, né, em outras ideias, crenças, você afeta imediatamente a nossa imagem internacional. Então, é por esse processo que a gente está passando, né? Então, pensando, né, de maneira um pouco mais teórica, né, aplicada à realidade brasileira, né, o que esse governo fez a partir de 2018 foi tentar estabelecer uma nova estruturação do que deveria ser uma identidade internacional do Brasil, e isso acabou afetando a nossa imagem, né? Assim, de maneira geral, eu acho que esse é um primeiro comentário muito interessante que eu deixaria aqui para os nossos ouvintes pensar, que as coisas caminham juntas, né? Essa dupla hélice, né? E aí, dentro dessa para fazer essa dupla hélice funcionar, existe uma outra coisa que seria o RNA dessa estrutura, que são justamente as narrativas, né? Então, tudo isso, né, para falar de identidade, falar de imagem internacional, significa que a gente vai construindo discursos, né, narrativas a respeito dessa nova identidade, dessa nova imagem internacional do Brasil. E aí, obviamente, que as narrativas, elas vêm de vários lugares, né? E aí a gente vai encontrar esse choque, essa tensão, né, ou seja, entre uma narrativa que quer desconstruir, por exemplo, o lulopetismo e uma fase áurea da política externa brasileira, né, e essa narrativa que quer, na verdade, tentar demonstrar o quanto que o que está acontecendo hoje é esse desmonte, é o desmantelamento, né, da política externa brasileira e das capacidades do Brasil como um ator global, um global player, né? Muito legal. Inclusive, Vidal, já estão chegando perguntas para o professor Tiago, e é interessante aprofundar isso com os nossos ouvintes e telespectadores participando, né? É isso aí, professor Tito. A gente tem a nossa primeira pergunta de hoje, que é da Larissa Vieira, via Twitter, e essa é para o professor Tiago. Ela veio perguntando assim: quais fatores minaram o corpo diplomático brasileiro atual? Pergunta de 100 milhões de dólares. Então, assim, quando a gente fala corpo diplomático, vamos pensar, então, na verdade, a diplomacia brasileira, né? Porque o corpo diplomático, ele é parte de uma estrutura de um sistema diplomático, e aí a gente sobe mais um degrau e a gente pode falar da política externa brasileira. Então, acho que o mais legal é a gente entender na pergunta da nossa audiência isso, assim, né? Os fatores que minaram a política externa brasileira tem muito a ver com o que aconteceu, obviamente, com o sistema diplomático brasileiro e o corpo diplomático, né? O primeiro aspecto é a própria centralização de várias questões importantes da política externa brasileira no Palácio do Planalto. Não que isso não acontecesse. Acontece, né, seguidamente, faz parte da própria lógica do processo decisório, né? Você traz para dentro do Palácio do Planalto, ou seja, para perto do presidente da
República as questões que ele acha mais interessantes, mais relevantes. O problema é que o que a gente está vendo acontecer é que dentro do Palácio do Planalto você tem, na verdade, quase que um OCRIM operando ali dentro, né? Uma organização criminosa que sequestrou o poder, etc. Isso vai afetar imediatamente a política externa brasileira, porque questões que antes eram tratadas de maneira ponderada, pragmática, né, que a gente chama de pragmatismo, significa você não olhar ideologia, religião, questões, crenças, etc. Você vai ser guiado por um pragmatismo de interesses, etc., que é o que o Itamaraty faz. Então, a política externa brasileira ela é extremamente pragmática, sempre foi. Quando você retira algumas questões do Itamaraty, joga para dentro do Palácio do Planalto, imediatamente vem a questão religiosa, vem a questão ideológica. Isso afeta, esse é um fator fundamental que tem afetado a nossa política externa, a nossa capacidade de inserção internacional. A segunda coisa, aí sim, no corpo diplomático brasileiro, preciso comentar isso rapidamente, é o descrédito completo do Ernesto Araújo como ministro das Relações Exteriores, dentre os seus pares. Os pares não aceitam o Ernesto Araújo, nunca aceitaram. Ele não é uma figura emblemática, ele não é uma figura com capacidade de liderança, ele nunca foi uma figura capaz de agregar os diferentes grupos. Nós sabemos que, como qualquer instituição, o Itamaraty ele possui grupos lá dentro, como uma boa burocracia. Antigamente eram chamados os barbudinhos e os carinhas lisas, né? Então a galera, os barbudinhos eram os mais progressistas, que é realmente... Né? E o pessoal que fazia a barba, que eram os caras limpas, que na verdade eram os mais liberais conservadores, etc. Então esses dois grupos estão documentados, né? Não existe um estudo muito sistematizado, mas a gente entende que existiam esses dois grupos, né? O Ernesto Araújo, como um bom barbudinho que foi, mudou completamente, só que não raspou a barba, permaneceu-se como barbudinho, isso é simbólico, isso é imagético, ou seja, um cara que ele tenta seguir a imagem do diplomática típico progressista, com um discurso completamente ufanista dessa história do antiglobalismo, né? Um discurso completamente maluco. Então, essa figura, cara, ela não cola e não colou para a diplomacia brasileira, e por isso que ele foi substituído. Então, o segundo fator que foi decisivo para esse completo declínio em espiral da política externa brasileira é a gestão desastrosa de Ernesto Araújo. Em terceiro, quando você olha no papel, a política externa é uma política pública, tá? Como uma boa política pública, você tem que fazer monitoramento e avaliação dessa política. Você tem que pegar o seu plano estratégico de 2018 e ver o que aconteceu em 2020, 2021, por exemplo. E quando você coloca no papel, você vê que o Brasil não fez nada. Absurdamente, não há resultados concretos para se falar sobre o Brasil. É um acordo aqui com Israel, é uma coisa aqui durante a gestão do Trump, mas efetivamente você não tem nada. É um grande vazio de resultados. Isso, então, também é um outro fator fundamental. E aí a transição de comando, para finalizar, foi uma transição completamente oportunista. Você traz para substituir o Ernesto Araújo uma figura que também não tinha grande representatividade entre os diplomatas, se esperava outra figura, né, que pudesse, de fato, pacificar, e ainda, né, apesar da grande qualificação do ministro atual, muito mais qualificado, obviamente, do que o Ernesto Araújo, ele foi uma figura muito vinculada à chefia de gabinete na presidência, né, porque ele fez parte do cerimonial durante esse tempo, então é uma pessoa que estava muito colada ao Bolsonaro. Isso significa dizer que, na verdade, é uma figura de total alinhamento, né, para não dizer outra coisa, com as ideias do presidente, o que isso é ruim. A gente precisava de uma pessoa diferente no comando do Itamaraty. Legal, professor Tiago Galvão está com a gente aqui no programa Globalizando. Aliás, que saudade de um Antônio Patriota, de um Celso Amorim, para falar dos chanceleres mais recentes, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Eu quero logo dizer que tem gente fazendo comentários na nossa live. Giovana, põe para a gente aí os comentários que estão chegando. Nós temos a Camila Neres dizendo o seguinte: convidado incrível, orgulho dessa equipe. Obrigado, Camila. Tem também gente comentando, Giovana, tem mais comentários. A Paula Castro está dizendo tema muito urgente e importante. Parabéns à equipe, obrigado, Paula. Tem também a Maria Clara Madorra dizendo: grande satisfação acompanhar esse bate-papo. Valeu, professor Tiago, que legal, conversa de qualidade. O Sérgio Salles
dizendo, programa maravilhoso como sempre, parabéns pela escolha do tema e pelo convidado. Obrigado, Sérgio. A Agatha Poliani está dizendo, tão bom ver convidados tão incríveis no Globalizando, a equipe está de parabéns. Obrigado, Agatha. E a Jade Germano está dizendo, muito bom ficar por dentro da realidade brasileira através desse programa enriquecedor. Obrigado, Jade. E assim, professor Tiago, a gente vai logo fazer aquela viagem pelo mundo da notícia que a gente faz no programa toda vez para saber o que é que a mídia está falando dessa temática. Nossa equipe fez essa produção e o Eduardo vai apresentar para a gente. Eduardo, agora é com você. É isso mesmo, professor. Agora a gente começa daqui do Brasil mesmo, a nossa primeira viagem no mundo da notícia aqui do jornal O Globo, que diz o seguinte: a ausência do Brasil deixa a América Latina mais desintegrada do que nunca, diz ex-presidente chileno Ricardo Lagos. A partir de decisões do governo Bolsonaro de deixar, por exemplo, o fórum regional e a ausência de articulações amplas em temas como pandemia, latino-americanos ficam sem voz em âmbito global. E a partir daí, a gente tem também um conteúdo preparado exclusivamente para cada live, uma pesquisa extensa para levar para você conteúdo responsável, conteúdo de qualidade. E assim, o Brasil, ele construiu a sua imagem, né, como ator diplomático ao longo dos séculos, reforçando a sua liderança como mediador de conflitos regionais e facilitador da paz, nos principais mecanismos internacionais, claro, em prol da resolução pacífica de conflitos. Mas, infelizmente, o que tem de percebido, vejam vocês, é um grave processo de desconstrução desse legado histórico, dando ao Brasil descrédito internacional e regional, e títulos de anão diplomático e Estado pária. Tudo isso, né, vai contra os interesses nacionais de crescimento como um país emergente e agora principalmente em pandemia. Né? Então, tudo que foi construído está em retrocesso. E quais são os custos disso para a gente? Né, professor? Legal. Eduardo, isso que está sendo importante. E aí, Tiago, eu volto a palavra para você para dizer o seguinte: olha só, a gente vem percebendo essa perda de capital diplomático, e você falava assim, olha, o Ernesto Araújo não tem nada para apresentar, a diplomacia brasileira, o Itamaraty fez muito pouco, e o governo todo que não fez nada. Quer dizer, não existe um produto que se possa dizer assim, isso foi uma política pública colocada em questão. E aí, nós perdemos essa imagem e mostramos a nossa fraqueza. Um país que já teve tanto de capital diplomático, né? Sim, perfeito. Eu acho que aí entra na temática, né, do que o Brasil, né, eu tenho discutido isso muito, né, apresentei, por exemplo, para colegas na Universidade de Estocolmo no ano passado, eles ficaram um pouco perplexos, mas eu já estava antecipando o que viria, né, que era o fato de que o Brasil deixava de ser parte da solução e passava a ser parte do problema, né? Problema sério, principalmente quando a gente endereça as questões socioambientais, né? Como vocês bem sabem, vocês estão num espaço de interesse global importantíssimo, que é a Amazônia, né? E quando você comenta com as pessoas de fora do Brasil o que está acontecendo, elas realmente não conseguem entender, né? Porque são absurdos atrás de absurdos, né? Isso tem muito a ver com o comentário anterior do Eduardo, mostrando isso, né? O quanto que a gente perde, né? Por não ter uma política externa orientada a partir de grandes, né, eixos estratégicos, como sempre foi, né? O Brasil sempre se movimentou de maneira vincular-se, né, ao juridicismo, né? A ideia de você ter o respeito aos acordos e tratados internacionais. Então, por exemplo, quando o Brasil hoje, esse governo ameaça sair da convenção da OIT, né, a 169, isso é assim, só de você comentar isso é um grande absurdo, né? Então, assim, são esses posicionamentos que vão deixando, né, claros posicionamentos contra os direitos humanos, né, orientações vindas aqui da Secretaria de Estado para as missões diplomáticas para você bloquear, por exemplo, qualquer tipo de negociação que diga respeito a temáticas que esse governo acha sensível, que, na verdade, foram ganhos de direitos humanos nos últimos anos, direito das mulheres, etc. Então, várias diplomatas sendo impedidas, por exemplo, de fato, se posicionar conforme, né, a tradição brasileira, né, muito progressista nos temas dos direitos humanos, direitos das mulheres, né, de populações e desenvolvimento, né. Então, eu acho que esse é um caminho, que é isso que a gente tem enfrentado, né, desafiador, a perda total da capacidade do Brasil de liderar, né,
ainda que seja a temática da liderança seja uma temática muito sensível, o Itamaraty nunca vai falar e nunca falou, né? Mas em questões, em áreas, assuntos como meio ambiente, claramente o Brasil sempre foi líder, né? Sempre puxou, né, as grandes negociações, os grandes debates, né? Nas questões de direitos humanos, né? O Brasil chegou a propor, por exemplo, o princípio da responsabilidade ao proteger, né? Questionando os limites do princípio da responsabilidade de proteger, e foi bloqueado, né, pelas grandes potências, porque era um princípio muito mais sensível às externalidades negativas das intervenções, né? Ou seja, tudo isso foi se perdendo, né? Essa capacidade do Brasil de ser que eles chamam de um criador de regras, né? Um rule maker, né? Isso é muito marcante, né? Para os grandes países, principalmente, eles viam o Brasil como um rule maker, né? Um fazedor de normas em algumas áreas. E o Brasil perde essa capacidade, abre mão, que é um grande absurdo, na verdade. Você abre mão, ninguém abre mão de espaços de poder na política internacional. Então, na verdade, isso é irracional do ponto de vista da diplomacia brasileira, abrir mão desse, né? O professor Tiago, inclusive, está dizendo uma coisa que eu acho importante. Você que está acompanhando a gente no programa Globalizando, saiba que são essas as temáticas que nós discutimos em relações internacionais. É muito, muito interessante fazer RI. E a UNAMA já tem 15 anos no curso de Relações Internacionais, inclusive formando professores, doutores na área e também professores que saíram da graduação aqui no curso e hoje estão na docência no curso. Professora Brenda, professora Tienay, o queridíssimo e saudoso professor William, né, que é a professora Maiane do curso. Então, assim, o curso oferece para você essa discussão. Nós vamos abrir o segundo bloco do nosso programa, mas antes eu queria que a Giovana colocasse os 2 comentários, ainda não a pergunta, mas os 2 comentários para a gente logo dar valor àqueles que estão participando com a gente. O Vitor Calderaro está dizendo que o programa de hoje está incrível, a equipe pela temática. Obrigado, Vitor. Tem também mais alguém? Sim, a Jennifer de Souza, discussão super necessária, parabéns, equipe, obrigado. E vamos direto para a pergunta que está chegando para a gente. Eduardo Oliveira, agora com você. Exatamente, professor, muitas perguntas já, a gente tem que dividir o Globalizando em várias partes, porque é muita coisa. A Márcia Ferreira, lá no Instagram, mandou para a gente uma pergunta. E, professor Tiago, é o seguinte, a prática da paradiplomacia por parte de alguns atores internos do Brasil pode ajudar a recuperar a boa imagem do país? Muito boa a questão da Márcia, principalmente porque, na verdade, nos resta apenas, Eduardo, a paradiplomacia, diria isso. Né? É a nossa tábua de salvação, né? É o fato de que hoje, sem o governo federal muito interessado nas grandes questões internacionais, por exemplo, proteção e recuperação do nosso meio ambiente, né? A gente está entrando na década da recuperação, né, da diversidade, da biodiversidade. O Brasil até agora não se posiciona, não assume, né, essa liderança que lhe cabe. E eu acho que nesse sentido vai realmente restar para algumas cidades em particular, aquelas que têm uma estruturação melhor na sua área de relações internacionais. Eu acho que eu chamaria também a atenção para os nossos ouvintes, né, da importância, né, de você ter essa estruturação da carreira de internacionalista para os municípios, né, para os estados. É importante, é super importante, gente. Então, cidades que já têm, por exemplo, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, ali Porto Alegre, né, no sul você ainda tem Canoas, né, você tem algumas cidades no interior de São Paulo, Barueri, que já tem, por exemplo, né, e tem desenvolvido muito essa capacidade de agir como um ator subnacional na política internacional, né? Fazer cooperação, estabelecer cooperação técnica, atrair investimentos, né? Participar dos fóruns, por exemplo. Hoje você tem o grupo chamado G100, né? Que são das 100 maiores cidades, né? Então, assim, é muito, obviamente, vinculado hoje à temática da sustentabilidade, né? A temática da sustentabilidade, cidades sustentáveis, saudáveis, cidades inteligentes, né? Isso tudo tem motivado muito as cidades, principalmente. Então, também chamaria atenção para isso, né? A gente precisa entender as cidades como uma unidade de análise, né? Textos de nossos colegas, por exemplo, da UNILA,
da UNAM comentando sobre o conceito de fragilidade, cidades frágeis, né? A fragilização das cidades, né? Isso tudo eu acho que remonta muito para essa ideia de que a gente precisa fortalecer o nível subnacional, né, fortalecer a cooperação internacional federativa para que aí a gente tenha, de fato, o caminho para continuar, de alguma maneira, dando resposta para a sociedade. Porque, como eu falei, política externa é uma política pública. A gente faz política externa não é porque é bonito, né, não é porque é charmoso, porque é glamour, né, é porque a gente traz resultados práticos. Ou é mais dinheiro, mais recurso, ou é projeto, ou é capacitação, né, ou é linha de comércio. É para isso que a gente faz relações internacionais, cara. Então a gente precisa pensar também nesse sentido o lugar das cidades, da paradiplomacia, de fato, concordo, acho que a gente precisa voltar os nossos olhares. E aí, cara, ter pessoas formadas em relações internacionais é fundamental para poder apoiar, né, prefeituras e governos de estados, dada a dimensão do Brasil e as suas especificidades, né? Muito legal, o professor Tiago Galvão está aqui conosco no programa Globalizando, que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A gente vai logo para o nosso giro de notícias. Agora há pouco foi Eduardo e agora é sua vez, Isis, para onde nós vamos viajar pelo mundo da notícia. Então, professor, a gente vai lá para Portugal. O Jornal Diário de Notícias fala que um jornal português, né, ele está fazendo pesquisa sobre os motivos políticos, econômicos e sociais que levam o Brasil a ser considerado o pior país do mundo durante a pandemia do Covid-19. O país é visto pela Organização Mundial da Saúde, inclusive, como celeiro de novas variantes. E a Vitória vai por mais conteúdo aí para a gente continuar essa conversa. E é isso, gente. Se a gente analisar a notícia, a gente percebe que é meio triste, né? E é meio tenso ouvir alguma coisa do tipo. E se a gente se aprofundar mais um pouquinho, a gente pode ver que, de acordo com a Organização Nacional das Nações Unidas, a ONU, o Brasil vem sendo o país recordista em concentração de renda no mundo. E a gente percebe que nos últimos mandatos, né, a política externa brasileira ela vem adotando uma temática bem mais neoliberal, e isso acaba incentivando demais as privatizações e sucateando, né, os serviços públicos. E, além disso, a gente tem o desmantelamento dos direitos e das políticas públicas. A gente vê que agora, né, durante a pandemia, isso acabou se intensificando demais e se agravou mais esse quadro, e a população brasileira vem tendo sérias revoltas, né, um sério impacto e sérias revoltas com relação a essas coisas. E a gente também vê a imagem do país bem desgastada pelos atores internacionais, e isso é bem forte, né, para a gente estar lidando agora num momento desse já tão complicado. Vidal, inclusive, o professor Tiago falava agora há pouco, né, de todos esses esforços. Eu quero lembrar, inclusive, no quesito paradiplomacia, a dissertação do professor William foi sobre paradiplomacia da cidade de Manaus. E é bem interessante que ele vai fazer toda a discussão que vai buscar a questão da sustentabilidade, o lugar de Manaus nesse contexto mais amazônico. Não deixa de ser uma coisa bem interessante para falar agora. E vejam, eu queria trazer comentários que estão sendo feitos aqui no nosso programa. Giovana, por favor, ponha para a gente comentar também esses comentários, né? O Pedro Henrique está dizendo: o programa incrível, parabéns à equipe. Obrigado, Pedro. E tem também a Letícia Yucari dizendo: o programa de hoje está sensacional, parabéns à equipe toda. Professor Tiago, tem uma pergunta. Tem o comentário da Larissa: programa incrível, parabéns à equipe e ao convidado de qualidade. Obrigado, Larissa. E tem a pergunta, Giovana, da Luísa Veiga, que eu acho bem interessante para a gente amarrar o que está sendo dito. A Luísa Veiga está dizendo: há mais ou menos 2 anos houve grandes embates sobre o Fundo Amazônia, e atualmente vemos que a questão ambiental vem sofrendo cada vez mais. De que forma as outras entidades, como ONGs e até os estados da região, podem contornar o posicionamento problemático do presidente sobre a Amazônia? Obrigado, viu, Luísa? E aí, Tiago? Legal, muito interessante a colocação da Luísa, né? Quando ela fala problemática, ela foi até simpática, né, com o nosso presidente. Na verdade, o que a gente está discutindo agora, pessoal, na verdade, e a gente está num projeto agora justamente tentando escrever um pouco sobre as 3 grandes coisas que esse governo vem fazendo. A primeira é o genocídio da população e das comunidades indígenas, povos tradicionais, né? E isso tudo se conecta
tanto com o que a gente está discutindo hoje em relação ao marco temporal, né, como o que a gente está discutindo em relação à falta, né, ao desmonte das instituições que auxiliam, por exemplo, na preservação e na recuperação dos nossos biomas, né? Lembrando que eu estou num bioma que é um dos biomas mais afetados, né, por todas essas forças neoliberalizantes, globalizantes, principalmente, né, a participação das grandes empresas, né, de todos os setores, mas fundamentalmente do agronegócio, da mineração aqui no nosso Cerrado, né? Então, o nosso Cerrado está tão ameaçado quanto a sua Amazônia, Mário Tito, colegas, a nossa Amazônia, né? Eu tive a grande satisfação de poder ter vivido em Roraima durante 6 anos e aprendi muito com essa minha experiência amazônica. Tive também a oportunidade de conhecer grande parte dos estados amazônicos, né? Cheguei a Clevelândia do Norte, né, numa missão muito interessante. Justamente, eu acho que a gente precisa conhecer esse nosso espaço tão rico e tão lindo, tão diverso, tão plural, né? Eu acho que toda a população brasileira deveria conhecer mais o nosso espaço amazônico e talvez criar essa sensibilidade que os nossos governantes não têm. Então, só voltando à pergunta, acho que esse posicionamento problemático, né, muito mais problemático, ele se refere tanto ao genocídio, povos tradicionais, comunidades indígenas, se refere ao ecocídio. Todo desmonte que vem sendo feito, né, é justamente um atentado ao nosso meio ambiente. Então, a gente está vivendo uma crise hídrica, a gente sabe que a gente vai ter uma grande dificuldade de manter esse recurso, que é a água, para as próximas gerações, da forma como ela está, né, mananciais, olhos d'água, né, os cursos dos rios, né, isso tudo implica, obviamente, né, na perda da capacidade do solo, por exemplo, né, que está sendo muito afetado pelo grande negócio, né, pelo agronegócio, pelas monoculturas, né. Então, esse ecocídio é outra característica desse governo, né, obviamente, dentro desses desafios, cabe, né, aquelas autoridades, aqueles governantes, né, que têm uma certa sensibilidade, que entendem a relevância, né? Acho que esse é o primeiro passo, a gente realmente votar melhor e ter pessoas mais esclarecidas no poder para nos ajudar. Segundo, a gente continuar se organizando como sociedade. A universidade precisa, né, assim como esse projeto aqui vejo como muito incrível, né, por poder trabalhar na área da comunicação científica, né, trazendo informação de qualidade para os ouvintes, etc. A gente precisa continuar usando todas as ferramentas que a universidade tem de produção de conhecimento de qualidade, de comunicar com qualidade esse conhecimento científico, baseado na ciência, mas também que seja um conhecimento que dialogue com, obviamente, as cosmologias, né, indígenas, o conhecimento e o pensamento tradicional das comunidades indígenas, quilombolas. Então, a gente precisa fazer essa junção, né? A gente precisa abrir esses canais de diálogo, e acho que a universidade tem um papel fundamental, né, para complementar, então, a ideia da colega que traz não só os estados, né, mas eu acho que a sociedade civil organizada por meio dos coletivos, e acho que a universidade tem um papel fundamental como um hub, porque os coletivos nascem dentro da universidade. A universidade pode dialogar com o empresariado, com os comerciantes, né? Então, acho que a gente tem um papel fundamental como um hub mesmo. A universidade, ela precisa se reinventar, né? Ela precisa assumir certo protagonismo num governo que não tem nenhum tipo de interesse, né, na preservação do meio ambiente, que não tem nenhum interesse em fazer relações internacionais, né? Ou seja, você abrir mão do fundo da Amazônia, por exemplo, é você abrir mão, cara, né, de uma cooperação que se estabelece nos anos 90, né, vem de um projeto riquíssimo, que era o PPG-7, né, que eram as 7 grandes potências do mundo querendo investir na Amazônia, e fizeram esse projeto. A partir desse projeto que vai surgir a continuidade, por exemplo, da cooperação do Brasil com países com interesse, obviamente, na preservação ambiental. E é muito diferente, não é uma questão do tipo, não é um capital dirigido, obviamente, alemães, noruegueses, dinamarqueses, né? Eles têm os interesses deles, que são muito claros, né, no espaço amazônico, né, mas são interesses muito diferentes, por exemplo, dos interesses dos norte-americanos, né, dos chineses, né, que tem uma pegada mais extrativista, expoliativa, etc. Né? Então, dentre esses interesses, é muito melhor você manter um bom relacionamento e fortalecer os vínculos dos países, né, que querem, de fato, proteger a floresta, né?
querem proteger os povos das florestas, né? Eu acho que o caminho é um pouco esse, assim, né? Eu não sei vocês, mas eu estou, de novo, aprendendo muitíssimo com o professor Tiago. São reflexões que, para nós, na Amazônia, fazem alto sentido, e eu quero convidar vocês a realmente acompanharem o Globalizando. Está sensacional. Quero dizer, inclusive, que é uma oportunidade de ouro para a gente, de fato, refletir sobre temas que têm a ver com a nossa região. Tem um comentário que eu acho interessante, que a Giovana coloca, que é uma pergunta muito interessante, é um comentário da Larissa Schoenberg, que vem ao encontro do que o professor Tiago está dizendo, né? Além de ter pessoas formadas em RI, é importante esses estados brasileiros terem a secretaria de RI que possam ajudar a desenvolver essa área no estado. Então, é uma luta que nós estamos tendo, inclusive aqui em Belém, na região norte, nas cidades da região metropolitana de Belém, para que a gente possa, não é só a questão efetiva de ter um lugar para o internacionalista, mas entender uma dinâmica que pensa o internacional com pessoas capacitadas para isso. A gente vai para o terceiro bloco, porque tem muita conversa para fazer no programa, e eu quero logo passar para a Isis, porque tem perguntas chegando pelo Facebook. Aliás, Isis, quais são nossas redes sociais que a galera pode interagir com a gente? Então, pessoal, vocês podem interagir com a gente aqui pelo Facebook, podem mandar perguntas ao vivo na live que a gente vai tentar responder. Eu sei que é muita coisa, a gente fala, tem muito assunto, e são assuntos muito importantes para as pautas atuais, mas a gente vai tentar aqui conversar, interagir. Vocês podem também mandar para a gente lá pelo nosso Instagram, que é @Programa Globalizando, e pelo Twitter, que é @pglobalizando. E tem uma pergunta aqui no nosso Facebook, da Luísa Ferreira, que está perguntando muito sobre a questão das consequências, né? Quais serão as consequências mais graves do atual comportamento diplomático do Brasil. Então, professor... Vamos começar a chorar com a resposta. Vamos lá. Então, é uma pergunta excelente, né? Eu acho que ela é bem direcionada realmente para o que a gente está tentando refletir no programa. Eu só queria comentar em relação à pergunta anterior, né? Para não deixar a nossa ouvinte aí no vácuo, né? Mas concordo plenamente, acho que a gente precisa muito, na verdade, isso deveria ser um processo induzido, né? Porque não é natural da burocracia ficar abrindo espaço sobre coisas que ela não entende. Então, na verdade, você teria que ter, a partir, por exemplo, né? A Presidência da República tem um instrumento lá que funcionava, que era um fórum de cooperação federativa. Né? Ou seja, era você reunir todos os assessores das prefeituras e dos governos de estado. Então, era uma reunião, super mega reunião, você imagina, né? E acho que a partir, por exemplo, desse tipo de institucionalização é que você precisa induzir, dizendo o seguinte, cara, agora a gente precisa ter, dentro desse planejamento, né, burocrático, assim como você fez, por exemplo, em passar a ter secretarias de assunto das mulheres, que você nunca teve, e de repente se tornou, porque veio da Presidência da República, veio da SPM, a Secretaria de Promoção dos Direitos das Mulheres, da Igualdade das Mulheres, igualdade de gênero, não lembro agora especificamente, era a SPM, veio essa diretriz, e aí os municípios adotaram, e aí começou a se ter essas secretarias, algumas delas sobrevivem até hoje, uma grande maioria, obviamente, está sendo desativada por esses governos de ocasião, conservadores, etc. Mas aí, voltando na questão, eu destaco para vocês 5 grandes coisas. Assim, primeiro, a consequência direta é o isolamento do Brasil. Então, hoje o Brasil se vê cada dia mais isolado. Né? Não há quem queira dialogar com um governo como esse. Né? Isso já vinha, obviamente, existe uma imagem, e é muito interessante de falar da imagem internacional do Brasil. A imagem que representa isso começa logo após o golpe dado contra a presidenta Dilma Rousseff, quando Michel Temer, já como presidente, vai na primeira reunião do G20. E os 19 mandatários estão de um lado e ele está sozinho na fotografia. Eu tenho essa imagem em algum lugar dos meus PowerPoints. Mas se você digitar, você vai ver perfeitamente. Ele acho que está até de cabeça baixa. Né? Pensando na morte da Bezerra, só pode. Né? Que semiótica, né, Tiago? Que semiótica. Exatamente. Essa imagem é a imagem que se começa a traçar do Brasil. O Brasil cada vez mais isolado, com poucos contatos na região, que é sua
né, estratégica, o seu entorno estratégico é a América do Sul, por exemplo, né, que é a sua circunstância, não tem como fugir, né, a circunstância é aquilo que você não consegue fugir. Então, enquanto não tiver uma reestruturação geológica dos continentes, nós seremos sul-americanos para sempre. Então, interessa fundamentalmente o nosso relacionamento com a Argentina, tanto quanto com a Venezuela, tanto quanto com o Chile, Equador e etc. Então, assim, essa é a nossa circunstância. Então, essa condição de isolamento que o Brasil se coloca. O Brasil se colocou. Essa diplomacia de Ernesto Araújo colocou o Brasil no isolamento. Segundo, essa descapitalização que você mesmo colocou, que é tanto econômica, financeira, o Brasil não recebe mais investimentos externos direto como recebia, e as indústrias estão fechando e indo embora. As grandes empresas estão indo embora. Ou seja, cadê o grande ambiente de negócio prometido pelo ministro Paulo Guedes? Cadê, ministro Paulo Guedes? Onde está o grande ambiente de negócio? Estamos esperando até hoje. Já temos aí 3 anos de governo e nada de ambiente de negócio. As empresas estão fechando. A erosão do prestígio internacional. Prestígio, sim, o Brasil tinha muito prestígio. Na arena socioambiental, na arena dos direitos humanos, sempre teve. Combate à fome global, é o Brasil. Quem puxou essa Agenda 2030 na transformação da Rio+20 2012 para a Agenda 2030 esteve o Brasil na liderança desse processo. Não está mais, abandonou, abdicou. Então, a erosão do prestígio internacional. E aí que a gente chega finalmente no risco da brasilianização, ou seja, essa imagem internacional muito negativa do Brasil como um desses espaços onde o ultraconservadorismo, o fanatismo, né, seja religioso, o extremismo político que a gente está vivendo nesse país, ele vai justamente contaminar, né, o restante do mundo. Né? Então o mundo tem medo. O Brasil se transformou num local radioativo. O Brasil está radioativo. Infelizmente, o mundo não quer relacionamento com o Brasil, com esse governo. Claramente já está posto isso. Essas são as principais consequências, né? Tem várias outras, mas... Interessante que o programa Globalizando sobre esse tema daria 4 ou 5 programas, porque é muita coisa interessante, mas se você está interessado por isso, gente, existe o curso de Relações Internacionais. Nós estamos há 15 anos já na UNAMA, já formamos vários internacionalistas, temos internacionalistas espalhados, inclusive na União Europeia, no Mercosul, já em vários lugares do Brasil. Então, fazer relações internacionais é ficar por dentro disso, nessa explanação que eu, pelo menos, acho assim fantástica que o professor Tiago está fazendo. Temos muita coisa ainda no programa, o tempo está apertado, mas nós vamos dar conta de tudo, tenho certeza. Vitória, nós temos a nossa viagem pelo mundo da notícia e logo em seguida o Eduardo com algumas reflexões. É você. É isso mesmo, professor. E agora a gente vai aqui acessar o jornal, a notícia do jornal É o Mundo da Espanha. A notícia é a seguinte: jornal espanhol critica desfile improvisado de presidente brasileiro, usando como forma de intimidação antes da discussão do Congresso sobre o voto impresso. Tenso. Exatamente. E a atual gestão do Brasil, ela é encabeçada pelo presidente, né, o Jair Bolsonaro, e tem um discurso abertamente contra os direitos humanos. E isso se reflete no boicote e aversão a políticas públicas que busquem, de fato, a concretização dos direitos da população. Isso é fato. Além disso, se tornaram também frequentes os insultos, as humilhações e tentativas de silenciamento a jornalistas por parte do chefe do executivo e outros representantes, claro, do governo. E o que dificulta demais o trabalho da imprensa no país. Foi algo que a gente lutou tanto para ter essa liberdade de imprensa e a gente vê que está tudo desmoronando. Então, cadê o decoro do chefe do executivo? Essa é a pergunta que eu deixo. E é interessante, viu, Eduardo, que a tua fala, ela vem ao encontro daquilo que o professor Tiago estava falando, que a gente tem terra arrasada hoje, do ponto de vista da diplomacia. Daqui a pouco o professor Tiago vai falar, mas quando ele usa o termo brasilianização, faz parte de um artigo dele, que daí nasceu o interesse por esse programa. Eu vou já voltar nisso. Deixa eu fazer logo uma apresentação de todos os comentários que está chegando. Giovana, vamos lá colocar todos aqueles, vamos lá. Tem, Elielso Meirelles está dizendo, tá show hoje, Mário, aprendendo muito com vocês. Elielso, obrigado, viu? Tem também a Sara Abreu, um programa muito bom. Obrigado, Eduardo, por me apresentar. Estou aprendendo muito com vocês. Obrigado, Sara. Eduardo, valeu. A Verena Moura, programa incrível, Globalizando sempre dando uma aula, legal.
Quem mais também? Temos Janaína Carvalho, live sensacional, parabéns aos envolvidos. Tem mais gente, com certeza tem mais gente. A Edilene Araújo, estou adorando o programa, parabéns, obrigado, Edilene. Tem também a Lorena Carneiro, nem consigo imaginar a continuidade desse caos no Brasil, né? Coisa séria o cenário que se apresenta. Regina Celli diz, governo incompetente, diz ela, em duas palavras, resume o que nós estamos dizendo, né? Tem também a fanbase da Vidal tá forte, a coisa está acontecendo, muito bom mesmo, eu acho que o programa alcança exatamente o interesse de chegar até você. O programa Globalizando tem uma novidade já há algum tempo. Quando é na rádio, a gente tem música durante o programa, mas sabe como é que é, na direitos autorais nós não podemos colocar música, e aí a nossa equipe de playlist não ficou parada. Giovana, coloca aí a Maria Clara Madorra para falar da playlist do programa Globalizando. Maria Clara Madorra, seja muito bem-vinda. Fala para a gente qual foi a solução para o professor Tiago entender como é que nós resolvemos o problema da playlist, Maria Clara. Pois é, professor, a gente dá um jeito. Boa tarde, professor Mário Tito. Boa tarde, professor Tiago. O bate-papo está maravilhoso. Estou acompanhando aqui nos bastidores. Boa tarde à nossa equipe, a todos os nossos ouvintes. Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar aqui para divulgar a nossa playlist, que carrega esse tema necessário, né? Primeiramente, de se discutir para se transmutar. E eu queria logo dizer que, infelizmente, por conta da ausência da rádio, a gente não está conseguindo inserir as músicas diretamente no programa, mas que a gente consegue trazer nesse novo formato, disponibilizando para vocês as nossas plataformas de streaming, no YouTube, Spotify, Deezer, e também nas nossas próprias redes sociais. Playlist essa que ela é sempre pensada, como eu comentei, de acordo com o tema da nossa live do sábado. Então, a gente vai ter aí uma sequência com os países que tiveram suas relações diplomáticas prejudicadas nos últimos anos com o Brasil, sendo eles China, Angola, França, Argentina, África do Sul, Venezuela, Rússia, Moçambique e Alemanha, além, claro, do nosso sempre presente Brasil aí, que tem muita música legal, cultura maravilhosa, música de qualidade, é com a gente mesmo. Então, portanto, aguardem que ela vai ser divulgada para vocês pela nossa equipe de mídias a partir de amanhã. Acessem, escutem e acompanhem também pelo Spotify, pelo YouTube, pelo Deezer, o nosso programa Globalizando. Obrigada. Ei, Madorra, sabe por que eu estou rindo? É porque a gente poderia colocar 193 países dessa lista todinha, né? O Brasil realmente conseguiu dificultar a relação com todo mundo. Foi muita onda para vocês escolherem os 10, né? Durante a semana, a gente, cada uma, né, cada programa, cada uma se responsabiliza por organizar os países que vão entrar na playlist. Essa semana, todo mundo pedindo, gente, diz aí mais um, porque tem um monte para colocar, mas enfim, a gente tem fé que vai dar certo. É a fé global que a gente chama. Madorra, então, nesse caso, amanhã, então, sai a playlist, não é isso? Sai amanhã, a nossa... podem aguardar, a partir de amanhã, domingo. Então, está no Deezer, está no Spotify... Está no YouTube e está nas nossas redes sociais. Legal, Madorra. Legal, muito obrigado. Daqui a pouco você volta para o encerramento do programa e a gente vai logo partir para o quarto e último bloco. O tempo está passando rápido para caramba. E aí, tem uma pergunta ao vivo que nós vamos fazer. Vidal, você, por favor, faz as honras da casa para quem vai fazer a pergunta. A gente está trazendo aqui hoje, ao vivo, Carlos Eduardo Rodrigues, meu colega de turma do segundo semestre. Oi, gente. Oi, professor. Oi, Vidal, Eduardo, Isis, professor Tiago. Um prazer estar aqui hoje. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Tiago, que é quais os fatores que podem impulsionar a retomada da boa reputação do Brasil no cenário internacional e quais os agentes que podem acabar dificultando esse processo? Legal, Carlos, muito obrigado pela questão, pela pergunta, né? Tá muito bem, essa nossa audiência está maravilhosa, né? Só as melhores perguntas de todas, né? E está dando uma super lógica para o nosso debate, né? Então, depois da gente entender um pouco, né, das consequências negativas, né, a gente pode pensar justamente em como a gente poderia reconstruir a imagem internacional. Acho, Carlos, que reconstruir é sempre mais difícil do que você construir, né? Ou seja, porque você constrói uma imagem durante anos, né? São práticas e práticas cooperativas, né? São posturas negociadoras, né? Você abraçar determinadas causas, adotar, por exemplo, uma postura solidarista, né? O Brasil
O Brasil tem a solidariedade como um princípio também de política externa, né? Foi muito solidário durante décadas, né? Isso tudo se perdeu, mas se perde muito rápido, né? Então, reconstruir isso, eu acho que vai demandar para a gente talvez mais uma década, né? Então, vai ter que ser uma década de reconstrução muito bem planejada para a reocupação dos espaços que a gente perdeu, seja na arena ambiental, como parte da solução e não apenas como parte do problema, como o Brasil se tornou. Acho que na arena dos direitos humanos, o Brasil vai precisar dobrar o seu esforço, porque a gente está deixando de apoiar pautas importantíssimas, como os direitos sexuais e direitos reprodutivos, por exemplo, num país onde mais se mata homossexuais no mundo, praticamente, né, um dos países onde mais se assassinam a nossa população LGBTQIA+, né, então acho que a gente precisa redobrar os nossos esforços em pautas sensíveis como essas e fundamentais. Recuperar, por exemplo, a nossa capacidade de agir dentro do BRICS. Acho que o BRICS continua sendo um espaço fundamental para um país do sul global como o Brasil. Ele se sente naturalmente acolhido, né? São estados muito diversos, muito diferentes, mas que conseguiram estabelecer com base num certo pragmatismo, né, um ótimo relacionamento, né, principalmente colocando, né, criando uma plataforma para você avançar, né, enormemente. Então, a pauta hoje de cooperação do BRICS é enorme, ela não é apenas econômica, ela tem, obviamente, hoje, né, a menina dos olhos, né, que assim se diz, né, tem a ver com o novo Banco de Desenvolvimento, claramente, mas você tem uma cooperação múltipla em várias áreas, né? Então, acho que o BRICS é um espaço que o Brasil precisa retornar, né, muito rapidamente, né? Então, eu destacaria esses 3 lugares que o Brasil precisa voltar a ocupar. Pensar cada vez mais em ser um líder dentro dessa... Porque, infelizmente, a gente vai continuar vivendo no capitalismo para os próximos 100 anos, provavelmente, né? Então, partindo desse pressuposto, então o Brasil precisa assumir uma liderança nessa green economy, na economia verde e na blue economy, né? Recentemente eu tive a oportunidade de orientar uma aluna minha, Letícia, num trabalho de conclusão de curso, que era justamente isso, a junção das duas economias. A junção da economia azul com a economia verde é chamada Teal Deal, que eles estão chamando, né? Uma economia meio azul esverdeada ou verde azulada, né? Onde você mescla os interesses tanto de uma economia voltada para a floresta como uma economia voltada para o oceano, por exemplo, né? Baseado na sustentabilidade, né? Baseado nas práticas que nós já temos, né? Ressalto que isso não é o único caminho. A gente precisa fortalecer isso e, ao mesmo tempo, a gente precisa garantir que os povos das florestas, os povos dos rios, né, as comunidades tradicionais, os quilombolas, tenham a sua cultura, as suas práticas alimentares garantidas também, né? Então, acho que é uma conjunção, Carlos, não é uma receita pronta, mas também não é muito difícil da gente entender que se você ocupa novamente esses 3 espaços que eu falei, obviamente, voltando a olhar a América do Sul como a nossa área, a nossa circunstância, cooperar mais, brigar menos, né, criticar menos a Venezuela por ser a Venezuela, né, criticar menos a Argentina por ser a Argentina, e etc., e buscar mais a cooperação com os nossos vizinhos. Então, acho que são 4 espaços, na verdade, né? Eu já me perdi no Zoom, acho que são 4 grandes espaços: América do Sul, BRICS, a arena ambiental e a arena dos direitos humanos. Acho que se você ocupa novamente, nos próximos 10 anos, o prestígio e a imagem vai ser reconstruída. Mas como eu abri o programa, se a gente não voltar e conversar sobre a nossa identidade nacional e internacional, também talvez não funcione, porque as duas coisas estão caminhando conjuntamente, a nossa identidade nacional e internacional e a nossa imagem internacional. Carlos, cara, muito obrigado. Você deu um show na pergunta e levantou uma bola maravilhosa para o professor Tiago chegar cravando na quadra do outro lado, viu? Parabéns, muito obrigado, viu, Carlos? E a gente continua o nosso programa, vai dar essa virada, viu, Eduardo? Agora é contigo. A última etapa da nossa viagem pelo mundo da notícia. Exatamente, a passagem acabou, estamos indo para o nosso último destino da nossa viagem da notícia, lá para a Arábia Saudita, do jornal Arab News,
que fala o seguinte: o desalinhamento dos países do BRICS ficou mais evidente com o caso das vacinas que foram desenvolvidas por países membros do bloco e tiveram recepção negativa de alguns, como, por exemplo, o Brasil, né? Que, além de não autorizar o uso de algumas delas, ainda foi o único a votar contra a quebra de patentes. Então, a história era a gente não eleger, né? Então, após a vitória bolsonarista nessas eleições de 2018, o Brasil ele tem abandonado o pragmatismo de política externa, passando a declarar, claro, apoio imediato aos Estados Unidos e a Israel, fazendo fortes críticas à China e às demais nações que não seguem a ideologia do governo brasileiro. Então, a postura ofensiva do governo daqui do Brasil gerou diversas crises diplomáticas que prejudicaram a diplomacia do país. E no mais recente posicionamento, vejam vocês, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil pediu o envolvimento da ONU na atual crise do Afeganistão. Então, está tudo conectado, é um projeto, de fato, que está sendo desde 2018, agora o que a gente não pode errar de novo é ano que vem, né? Então, fica essa reflexão para todos nós. É isso, Edu. Inclusive, é uma coisa que depois eu vou perguntar para o professor Tiago exatamente sobre essa questão. Acho que a última pergunta do programa tem que ser essa, mas vou deixar um pouquinho de sobreaviso, porque eu quero dar uma leitura nos comentários que estão chegando. É muito comentário. Eu preciso, né, dar voz para aqueles que estão participando. A Ângela Piatti está dizendo parabéns pela temática. Muito importante ter pontuado a necessidade da retomada, da volta do Brasil ao BRICS. Muito obrigado, Ângela. Também temos participação da Brenda Reis. Live muito boa e bastante necessária. Parabéns, obrigado, Brenda. Também temos, é isso, né, Giovana? Professor Tiago, tem da Janaína Carvalho, Bolsonaro sempre acabando conosco. Eu acho que se tiver mais, pode pôr. Então, professor Tiago, eu vou buscar essa última pergunta um pouco a partir do que o Eduardo falou e que foi dito agora. Para mudar um pouco o rumo da imagem, para mudar um pouco essa situação que nós vivemos, não tem outra saída senão mudar o rumo do governo federal. Porque me parece que a origem está nisso aí. Em nome de uma fake ideologização da política externa, tornou a nossa política externa mais ideológica ainda e, pior, mais significante ainda no sistema internacional, né? Perfeito, Mário. Eu acho que vem da recuperação, né? A gente vai passar por um processo um pouco traumático, que vai demandar tempo, mas de recuperação, né? Como a gente vem colocando, isso significa recuperar também a nossa burocracia, né, que trabalha. Como vocês sabem, a política externa hoje é um segmento complexo, né? Ele envolve atores subnacionais, ele envolve organizações internacionais não governamentais, ele envolve a presença das organizações internacionais no Brasil, que muito apoiam, por exemplo, a sociedade civil organizada contra esse governo, que é contra a população brasileira. E quando o governo vai contra a população brasileira e adota uma postura basicamente de terrorismo de Estado, e é isso que a gente está vendo contra a população negra brasileira, contra os indígenas, né, contra as mulheres, etc, etc. Então, são posturas completamente contrárias e a gente precisa do maior apoio possível. Então, a nossa política externa hoje, ela depende de um conjunto, né, de recuperação, maior apoio das organizações internacionais e, obviamente, uma mudança, uma transição, esperar a transição de poder dentro da democracia, por favor, dentro da democracia, com voto, que escolhemos errado, sim, erramos, e vamos continuar, a democracia é isso. É preciso transição de poder, é preciso mudança de poder, sim, também concordo. Ninguém precisa ficar no poder 10, 15, 20 anos, nenhum partido político. A gente precisa fazer uma reforma político-partidária urgente. Mais de 30 partidos não existe em lugar nenhum do mundo. Então, a gente precisa fazer essa transição. Então, a política externa precisa ser tema das eleições de 2022. A gente precisa falar sobre política externa, que é uma coisa que a gente não fala. Então, Mário Tito, respondendo finalmente a sua pergunta, eu acho que é isso. A gente precisa colocar a política externa no centro, as relações internacionais no centro do debate público brasileiro. Importa, sim, ao brasileiro. Pagamos mais caro pelo combustível, com essa desculpa de que é o preço internacional do petróleo. Pagamos mais caro pelo frango e pela carne porque estamos exportando mais e não tem para a população brasileira. Ou seja, eles usam essa desculpa para tudo. Então, a gente precisa ter pessoas, obviamente, sensibilizadas para as questões internacionais. Isso precisa ser discutido nas eleições.
Isso precisa ser pauta dos grandes debates eleitorais. E as pessoas precisam ir ao debate, né? Vá debater, crie coragem, vá debater com os candidatos. Olha, inclusive, nada de voto impresso, é voto eletrônico, o nosso é o melhor de todos. Vejam, professor Tiago, eu vou lhe colocar duas coisas, mas assim, é quase que uma missão impossível. Colocar duas perguntas juntas para uma resposta, pelo menos telegráfica, tá? Para fazer jus a quem está participando. Giovana, põe aí que eu vou ler as duas perguntas, para o professor Tiago se virar nos 30. O Vitor Calderaro está dizendo o seguinte: professor, mesmo após a gestão desastrosa da política externa brasileira no atual governo, observamos um avanço de investimentos de países como a China em infraestrutura e geração de tecnologia em diversos estados. Como o senhor avalia esse avanço da paradiplomacia em estado do Nordeste e do Centro-Oeste brasileiro? É a pergunta do Vitor Calderaro. E o Gabriel Micael está dizendo: não é difícil perceber a quebra entre política externa brasileira, entre as mudanças de governo, principalmente do comando atual. Tal fator gera inúmeras consequências, tanto internamente quanto externamente. Em qualquer jornal é mostrado esses efeitos. O senhor acredita que a continuidade nas políticas externas entre os governos é uma medida essencial para tirar o Brasil desse cenário? Eu entendo que é manter uma política de Estado mais do que uma política de governo, mais ou menos isso. Perfeito, eu acho que a gente tem que retomar muito rapidamente, a gente tem que retomar a tradição brasileira baseada em princípios: solidariedade, solidarismo, juridicismo, acatar os tratados, seguir os tratados, lidar com os problemas na mesa de negociação, né? Assumir uma postura pragmática, né? Aí sim, verdadeiramente, sem se preocupar com ideologia, religião, crenças, etc, etc. Né, colocar realmente uma amarra, né, institucional dentro das discussões e das ações em política externa brasileira, e vejo com bons olhos esse avanço da paradiplomacia brasileira, né, da cooperação internacional federativa dos estados do Nordeste, mas ainda vejo muito numa perspectiva reativa. Sim. Pouco proativa. Sim. A China se faz presente, os chineses se apresentam, os chineses induzem, né? Então não somos nós que estamos propondo de fato. Vejo ainda uma postura mais reativa. Acho que os municípios têm capacidade, os estados da Federação Brasileira, de serem mais proativos, de estabelecerem melhor. Obviamente que seria muito mais interessante se eles agissem em conjunto, em consórcios, em cooperação entre eles, atuando internacionalmente. Legal, o professor Tiago está com a gente no programa Globalizando, tem temas para muita conversa, mas o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. A gente, como eu já falei, tem 8 anos, levando essa discussão, é uma extensão mesmo, né? Aquilo que a gente produz de conhecimento da universidade, socializa com a comunidade externa. Mas não temos só esse, professor Tiago. Nós temos um segundo projeto de extensão, que também é nossa menina dos olhos, que se chama Site Internacional da Amazônia. É um site produzido pelos alunos do curso de Relações Internacionais. E para falar do site, que é o primo do Globalizando, a gente está chamando a acadêmica do 8º semestre, a Alana Andrade. Tudo bem, Alana? Oi, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor Tiago, Edu, a Vitória, a Isis. Obrigada, né, por ceder o espaço do programa para o site internacional, que a gente vai mostrar, né, o que nós também temos a oferecer durante essa próxima semana de conteúdos inéditos e totalmente importantes para entender, né, o cenário internacional, que é feito pelos próprios acadêmicos de relações internacionais, com total rigor da pesquisa e da ciência brasileira, sempre indo além do que a gente vê, né, nas notícias. Esse que é o nosso grande diferencial. Você não apenas se informa, mas você também acaba entendendo as origens daquele assunto e as suas reverberações, né, aqui para a gente do Brasil. E começando, na segunda-feira, nós temos o texto da Larissa Schoenberger, ela que é do 8º semestre, falando sobre o retorno do ISIS ao cenário internacional. Isso que, né, é totalmente importante, vendo os recentes acontecimentos durante a crise do Afeganistão. E também, no dia seguinte, na terça-feira, fechando agosto, temos o texto do acadêmico Peter Wesley, do 4º semestre. Ele que vai falar sobre a ascensão e a queda do Estado Islâmico. Porque, como eu falei ainda agora, né, é preciso a gente saber como foram as origens desse grupo e a sua caminhada para poder entender, né, todas as nuances do cenário internacional agora.
E começando setembro, nós temos dobradinha. Na quarta-feira, temos o texto da Ana Beatriz Cruz, do 8º semestre, que é sobre a CNN, a presença da CNN durante a guerra do Iraque. Esse texto que é baseado no TCC dessa aluna, então já sabemos que vamos ter uma análise completamente profunda e atualizada. E também um texto meu, que é sobre a crise constitucionalista da Rússia em 1993. E na sexta, fechando a semana, temos o texto do Sérgio Salles, do 6º semestre, que fala, né, sobre o Brasil de desigualdade. Esse tema, né, que infelizmente é tão importante para a gente, como o professor Tiago, né, falou ainda agora sobre a questão da política externa brasileira. Então, se você viu a fala do professor Tiago, aguarde até sexta-feira, que o Sérgio também vai retornar um pouquinho com esse assunto no seu texto, que vai ser publicado no site. Por favor, sigam as nossas redes sociais, que é o @InterDaAmazônia, é o mesmo user, para Twitter e também o Instagram, e também a nossa página no Facebook. É isso, gente. Obrigado pelo espaço. E tá um ótimo programa. Alana, muito obrigado. A Alana assumiu hoje a assessoria da coordenação do site internacional da Amazônia. Ela está assim, toda empolgada, porque agora ela é uma das que comandam o site internacional da Amazônia. Obrigado, tá, Alana? Até a próxima. Tchau. Então, nós estamos quase chegando ao nosso final, o nosso programa está quase terminando. Professor Tiago, a questão é a seguinte, o senhor escreveu, já, lógico, produz muito, mas o texto que o senhor escreveu, que deu asas para esse nosso programa, foi aquele artigo sobre a brasilianização, né? Como é que o senhor teve esse insight e como é que está vendo a reverberação dessa reflexão? Pois é, Mário Tito, eu me senti bem assim, estimulado, né, a fazer uma reflexão em cima, né, daquilo que a gente vem vendo, né, acontecer, que normalmente os intelectuais de fora do Brasil tentarem explicar o Brasil, sem conhecer o Brasil, né, e fiquei bastante instigado, assim, né, a tentar fazer essa reflexão, que foi basicamente uma crítica à ideia, né, a ideia é interessante até um determinado ponto, mas ela basicamente se perde, né, justamente no desconhecimento, e eu tento, na verdade, argumentar justamente o fato de que essa ideia que é bastante negativa, com afeto, né, se a gente pensar nas emoções em relações internacionais, essa ideia da brasilianização do mundo, ela carrega um afeto muito negativo, uma emoção muito negativa. Uhum. E o que eu quis mostrar no meu texto, né, publicado no Correio Brasiliense, foi justamente isso, né? O fato de que, olha, não necessariamente a gente precisa seguir esse caminho. E o que está em curso hoje na sociedade brasileira é um movimento muito profuso da sociedade civil organizada, da juventude, dos jovens, com protagonismo das juventudes, de tentar frear esses processos de genocídio, de ecocídio, né, de atentado aos direitos humanos, né, de violações seguidas aos direitos humanos, aos direitos das nossas populações, né, e dentro desse processo, acho que tudo aquilo que a gente tem construído está muito em torno, por exemplo, de um documento que é o chamado Relatório Luz, né, da sociedade civil sobre a implementação, o status da implementação da Agenda 2030 no Brasil. Eu super recomendo que vocês olhem, né? O Relatório Luz, ao mesmo tempo em que ele mostra, né, o quanto que a gente retrocedeu, Mário Tito, em termos das nossas políticas públicas alinhadas aos ODS, seja na erradicação da pobreza, da fome, saúde, educação, né, a gente retrocedeu demais nesses últimos anos, né, mas ao mesmo tempo, né, isso mostra que existe existe uma esperança, existe uma força dessa sociedade civil organizada, né, que quer justamente, né, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais inclusiva, um Brasil mais justo, mais inclusivo, né, que nos dê a possibilidade de sonhar, né? Então, acho que ninguém deve nunca tirar a nossa capacidade de sonhar com um Brasil melhor, né? Eu acho que, acima de tudo, é isso que a gente espera, né? Um pouco da mensagem que eu trago no meu texto, né?
Professor Tiago, eu queria agradecer muitíssimo. Eu já lhe admirava de quando das nossas relações, né, de docência e discência lá no doutorado, mas lhe agradecer muito por ter aceito o convite. Digo para todos que estão nos acompanhando que o professor Tiago tem um livro maravilhoso de estudo de relações internacionais, que é adotado no primeiro semestre do curso de RI. A Vidal, o Eduardo, a Isis, todos que apareceram aqui já conheciam o professor Tiago como autor de livro. Está aí, o Eduardo está mostrando, a Vidal está mostrando o livro, e eu queria lhe agradecer muitíssimo. Você não tem ideia de como isso engrandeceu o curso de RI e quanto isso ainda aqueceu o coração para a gente continuar nessa missão. Professor Mário Tito, só um breve, muito rápido, assim, só agradecer muito o convite, adoro a linguagem da rádio, ainda que, né, estejamos aqui usando os streams e etc. Acho que a linguagem da rádio é uma linguagem muito interessante, a gente, né, sou fascinado, então fico sempre muito, muito contente. Parabenizar toda a sua equipe e o projeto, como projeto de extensão. Eu sou um extensionista, né, virei um extensionista, assim, de alma, né, então sou coordenador de extensão e carrego a extensão comigo, né, os nossos projetos são todos feitos via extensão universitária, inclusive acho que a gente deveria depois conversar sobre como criar uma ponte entre os nossos projetos de extensão. Acho que o que vocês estão fazendo aí, o que a gente está fazendo aqui vai dialogar muito, né, ia ser incrível, né, a gente trocar fazer uma reunião conjunta e bolar aí fazer um bem bolado aí para os nossos projetos. Sem dúvida. Assim, parabenizar toda a equipe, foi super, pessoal muito atencioso, né, recebi mensagem de todas e todos, né, professor isso, professor aquilo, etc. Ou seja, isso só mostra que sua equipe é maravilhosa, está muito bem composta e super animada, né, então parabéns aí pelo projeto. Legal, professor Tiago. Quero agradecer muitíssimo. Giovana, coloca os últimos 2 comentários para a gente fazer jus a quem está participando, por favor. E aí tem comentário chegando. A da Heloísa Cristina, que é caloura do curso. Perfeitos, amei demais. Obrigado, Heloísa. E também tem da Juscelia Silva. Parabéns à equipe do Globalizando, sempre nos trazendo temas tão pertinentes a todo o nosso contexto. Muito obrigado a você que participou ao longo do programa. A fanbase. Tem a Raniele Reiner. Que parabéns, Vitória, estamos todos aqui assistindo a sua participação, muito legal, parabéns a todos. Tem também, né, você colocou a última, né, Giovana? É isso. Veja, e a fanbase do Globalizando, a fanbase da Vidal está fortíssima. Edilene Neves, parabéns pelo programa. Legal, quero agradecer então a galera que participou do programa, toda a equipe de produção do programa Globalizando. São quase 40 membros na equipe do Globalizando para gerar esse produto final aqui. Muito obrigado a todos os líderes, especialmente. A apresentação, eu quero agradecer, a começar por Vitória Vidal, que estreou brilhou, na verdade, ela não estreou, ela brilhou. Vitória Vidal, muito obrigado. Professor Tito, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada a todos os meus colegas aqui do Globalizando. Professor Tiago, é incrível estar aqui, sou sua fã, tá bom? E foi incrível essa oportunidade de estar ouvindo a tua opinião sobre tudo. E é isso, gente. Espero mais vezes novas lives. Legal, Vitória. Então, seguindo o patamar dos semestres, né? A Vitória do segundo, os quarto semestre, quarto e sexto, né? Maria Clara Madorra, muito obrigado pela sua participação no Globalizando. Eu que agradeço, professor Tito, é um prazer estar aqui sempre. Queria agradecer demais ao professor Tiago, esse aulão, adorei participar, incrível. Agradecer a todos os meus colegas e a vocês, ouvintes que nos acompanham, estão sempre aqui com a gente. É um prazer fazer parte tanto dessa equipe quanto da minha subequipe de playlist. Então, lembrar vocês aí de curtir, escutar. Amanhã vai ser divulgado, então aproveitem. Legal, Madorra, obrigado. Agradecendo ao acadêmico do 8º semestre, líder da equipe de conteúdo, Eduardo Oliveira, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Esse tema ele é fundamental, ele é basilar para tudo isso que a gente está vivendo agora, e construir conhecimento responsável é o que a gente faz aqui, é o que a gente precisa fazer, todos deveriam fazer. Meninas perfeitas sempre, Vitória, Maria Clara, Isis, muito obrigado pela condução. Professor Tiago, assim que isso tudo passar, convite está feito para vir aqui, vamos fazer um fórum de relações internacionais. E você que está nos acompanhando, muito obrigado pela atenção, por colocar aí na sua agenda 5 horas, todo sábado, Globalizando aqui no Facebook. E podem entrar em contato nas nossas redes sociais para qualquer pergunta, qualquer esclarecimento. Obrigado, pessoal.
Legal, Eduardo, muito obrigado. E, claro, a internacionalista Isis Maíra. Agradeço muitíssimo pela sua participação, Isis. Muito obrigada, professor Mário Tito, muito obrigada, professor Tiago. É sempre um prazer estar aqui participando do Globalizando. Eu adoro demais, eu sou, assim, apaixonada por RI, sempre serei. Esse programa, assim como todos que a gente faz aqui, está incrível. Vocês podem acompanhar pelas nossas redes sociais, a gente vai postar ele todinho, completo, se você não conseguiu assistir ele todo. Então, como vocês falaram aqui hoje, é muito importante a gente estar criando essa forma de extensão do curso no formato de lives, para as pessoas poderem assistir, para podermos debater sobre esses assuntos que são tão cruciais na situação que estamos vivendo hoje nesse país. Muito obrigada. Legal, Isis, e eu quero agradecer a equipe que está nos bastidores. Na direção do programa de hoje foi de Giovana Lima, obrigado, Giovana, auxiliada pela Iane de Paula, obrigado, Iane, e quem esteve no cronômetro louquíssimo da Silva, o Lucas ficou louco, foi o Lucas Patrick, que estava controlando o tempo do nosso programa aqui, e também nas mídias esteve Gabriela Grosso e toda a galera. Gente, próximo sábado, 17 horas, sabe qual é o tema? Nos aproximando ali do 7 de setembro, vamos falar das desigualdades no Brasil contemporâneo. É uma continuação aqui da conversa com o professor Tiago. Quem vai estar com a gente é a professora lá do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA, a professora Brenda Taqueta. Gente, muito obrigado por tudo. A gente se encontra no próximo sábado. Tchau, pessoal!